Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver um problema da OBI, também 2023, problema do estoque, tá? Esse problema que é basicamente um problema elementar, tá? Sobre matrizes, e no caso que a gente vai tratar como uma lista de listas, tá bom? Então, antes de continuar, aquela mesma coisa, aquela lembrança, se inscreva, comente o seu feedback e dê o joinha aí, caso você tenha gostado do vídeo, tá? Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado juntos, tá? Problema do estoque, certo? Você foi contratado para desenvolver um programa de controle de estoque para uma loja de roupas que está iniciando vendas online. A loja mantém um estoque de roupas em que cada peça de roupa é identificada por um tipo, por exemplo, camisa, calça, saia, vestido, etc. E um tamanho, por exemplo, bebê, infantil, pequeno, médio, etc. O estoque da loja pode ser visto como uma tabela em que cada linha representa o tipo de roupa e cada coluna representa um tamanho, como mostrado na figura A abaixo. Aqui é a figura A, tá? Na figura, tipos de roupas são representados pelos números de 1 a 4, aqui, e os tamanhos de 1 a 3. Beleza. Assim, a tabela da figura A mostra que no estoque da peça de roupa de tipo 1 e tamanho 1 é 5, e o estoque da peça de roupa do tipo 4 e do tamanho 2 é 3, beleza? 3 unidades. Quando uma peça de roupa é vendida, o estoque deve ser, obviamente, atualizado, né? Então, por exemplo, se a peça de roupa do tipo 1, do tamanho 1, for vendida, o estoque é atualizado da forma que mostra a figura B, né? Ou seja, o 4 aqui, antes era 5, subtraiu, ficou para 4. Se o estoque para um tipo de tamanho, para um tipo e tamanho de peça da roupa tem valor zero, peças de roupa desse tipo e tamanho, obviamente, não podem ser vendidas, né? Porque elas não estão lá. Que nem a roupa do tipo 2, né? Tipo 2 e tamanho 3 na figura. Ou seja, a venda não é efetivada. Dado o estoque inicial e a lista de pedidos dos clientes, escreva um programa para determinar quantas peças de roupa são efetivamente vendidas no total. Cada pedido se refere a uma única peça de roupa. Se as vendas são processadas sequencialmente na ordem que os pedidos foram feitos, enfim, as vendas são processadas sequencialmente na ordem que os pedidos foram feitos. Então, se uma venda não é possível de ser feita por falta de estoque, o pedido correspondente é ignorado, certo? Qual que vai ser a entrada? Bom, a nossa primeira linha da entrada, ela vai conter dois números, M e N, indicando respectivamente o número de tipos e o número de tamanhos das peças de roupas no estoque, certo? Os tipos são identificados de 1 a M e o tamanho de 1 a N. Cada uma das M linhas seguintes contém N inteiros, indicando a quantidade de roupas do tipo I e tamanho J, né? Cada X e J, cada elemento na posição I linha e J coluna, né? É o tipo I e tamanho J para essas restrições aqui, certo? O I de 1 a M e o J de 1 a N. A seguir, a entrada contém uma linha com o número inteiro pesão, o número de pedidos recebidos pela loja. Cada uma das pelinhas seguintes contém dois inteiros, I e J, representando respectivamente o tipo e o tamanho da peça de roupa de um pedido. Os pedidos são dados na ordem que foram feitos, certo? E a saída do seu programa deve produzir uma única linha contendo um único inteiro, que é o número total de peças de roupas efetivamente vendidas, certo? E aqui nós temos as nossas restrições do problema, beleza? Basicamente, a gente vai ter o M maior ou igual, menor ou igual que 500, né? De 1 até 500, todos inteiros. E é isso, sem restrições especiais aqui, pelo que a gente pode ver. Beleza? Então, vamos lá para a parte do código. Vamos partir para o código. Então, pessoal, já partindo aqui direto para o código, vamos começar a ler o que a gente consegue ler, tá? Na primeira linha, a gente vai ter o M e o N. Então, vamos colocar aqui o M e o N recebendo um, certo? Já lendo e já convertendo, certo?
beleza? Eu já leio aqui e já converto cada entrada aqui que estava em string para inteiro. O M e o N. E em seguida eu vou ter o estoque, tá? Então eu vou ter o M é o número de tipos, né? E o N é o número de tamanhos. Então eu vou ter em seguida M linhas, cada uma com N elementos, certo? Então vamos colocar aqui de início só para ler as linhas, tá? Então, digamos aqui que lê as linhas. E cada linha dessa daqui vai ter N elementos, tá? Vai ter N elementos aqui. Beleza? Eu não vou utilizar aqui o N, porque não tem necessidade para eu percorrer essa linha. Não preciso do N. Percorrer ela em Python, a gente consegue percorrer sem o N, certo? E depois de eu ler aqui todas essas linhas, eu vou ler um valor P e depois eu vou ler P linhas em seguida, né? Depois disso aqui, eu vou ler um valor P inteiro também, certo? Daí lerei P linhas aqui, que serão os pedidos, tá? Isso aqui vai ser o pedido. Beleza, vamos dizer que a gente está lendo aqui, a gente já está lendo tudo, certo? E agora vamos tratar desse nosso problema. Antes da gente prosseguir, vamos fazer aquela olhada aqui no nosso conceito explorado, que é o conceito de matriz, tá bom? Então, no caso da matriz, para você que já está acostumado com vetor, a forma bem simples de se pensar em o que é uma matriz é simplesmente pensar que ela é um vetor de vetores, tá? Então, o que é um vetor? O que você tem um vetor? Vetor, vamos desenhar ele aqui, né? Ele vai ser uma coisa assim do tipo, tá? Como se fosse um conjunto de quadradinhos aqui, de espaços, e em cada espaço vai ter um número, por exemplo, tá? Isso aqui é um vetor. Dessa forma que está aqui, é um vetor. Uma matriz, ela é um vetor de vetores, a partir do momento que ela, em cada posição dela, agora a gente está olhando as posições para cá, tá? Agora a gente está olhando, ao invés das posições assim, que era o jeito do vetor, a gente está olhando as posições agora aqui para baixo. Então, em cada posição aqui da matriz, ela vai ter um vetor correspondente em cada uma dessas posições, certo? Então, é exatamente isso. Ela acaba sendo um vetor de vetores. É um vetor de duas dimensões, certo? É uma generalização disso. Você vai ter outras entidades que podem ser do mesmo estilo, tá? Então, nesse caso que a gente vai trabalhar, a gente vai simplesmente, no caso do Python, a gente vai tratar a matriz como sendo uma lista de listas, tá? Então, vai ser uma lista de linhas da matriz, tá? Então, cada elemento da lista vai ser uma linha e cada linha vai ser uma lista. Cada posição dessa sublista, digamos assim, corresponde a uma coluna, tá? Então, como que a gente acessa? Bom, lembra, matriz é uma lista de listas. Então, digamos que tem uma matriz M, tá? Aí você vai fazer M e seleciona aqui um elemento da lista, tá? É uma lista de listas. Então, ele vai selecionar a linha na posição 1, que vai ser essa daqui, tá? Lembrando que é indexado a 0. E quando eu faço isso, enfim, eu vou selecionar essa lista aqui inteira, tá bom? Então, eu selecionei essa linha aqui
essa lista aqui na posição 1, tá? 0, 1, 2. E daí, se eu quero acessar um elemento dessa lista, ou seja, se eu quero aqui na linha 1, né, 0, 1, eu quero na coluna 2 aqui, o que eu vou fazer? Ora, acessei a lista e agora, de novo, eu só esqueço que é uma lista que está dentro de uma outra lista. É só colocar novamente o índice desse elemento. Então, é o 1 para eu acessar essa lista e o 2 para eu acessar esse elemento que está aqui nessa lista. Professor, e se fosse uma lista de listas? Dava certo? Dava. Entendeu? É só você ir acessando dessa forma aqui, tá? Enfim, ia dar tudo certo, tá? Então, agora que a gente entende, a gente já tem uma noção, podemos seguir. Tá, eu parti do princípio, na hora que eu expliquei isso aqui, que você sabia o que era uma matriz do ponto de vista matemático, tá? Se você não sabe o que é uma matriz do ponto de vista matemático, de novo, simplificando, matriz é uma tabela de números. Então, isso daqui é essencialmente uma matriz, tá? É um conjunto de números que vai estar organizado em duas dimensões e cada par de inteiros, né, linha e coluna, vai definir uma única posição e que vai estar só um único número, beleza? Sendo um pouquinho mais preciso na descrição. Então, vamos lá para o nosso problema, tá? Para a gente resolver. É um problema elementar, tá? Então, como eu falei, o nosso estoque, ele é uma lista de listas, ele é uma matriz, tá? E a nossa entrada, ela é a sequência das linhas dessa matriz. Então, ele é uma lista de linhas da matriz. Então, como é que eu vou fazer? Depois de ler o M e o N, né? E antes de começar a ler as linhas em si, eu vou tacar aqui o estoque e vou começar ele como uma lista vazia, tá? E daí, vou percorrer aí lendo linhas, lendo M linhas. Para cada linha dessa que eu ler, eu vou simplesmente chegar na linha estoque e vou dar um append, certo? Append linha, certo? Só que, isso aqui só para simplificar, do jeito que está colocando aqui, está colocando como se fosse string, tá? E a gente não quer string, a gente quer inteiro, porque a gente vai ficar fazendo operações com os elementos do estoque, né? Vai subtrair quando eu vender. Então a gente quer ele como inteiro. Então para fazer como inteiro, a gente vai fazer do jeito costumeiro aqui, certo? E se a gente quiser, a gente pode até simplesmente arrancar isso de cá e colocar aqui, tá? Diretamente. Beleza? Já que essa linha não está sendo usada para nada. Então, aqui dá para dizer que é lê e armazena as linhas, tá? Então, beleza. A partir desse momento aqui, depois desse for aqui, a gente já leu o nosso estoque. A gente já sabe como é que é exatamente o nosso estoque, tá? O que a gente vai verificar agora? A gente vai ler o número de pedidos feitos e verificar os pedidos. Tá, então a gente já leu aqui o número de pedidos feitos nesse P. Vai percorrer cada um dos pedidos feitos. A gente já leu cada um aqui desses pedidos, certo? E a gente só tem que converter também aqui as coordenadas do nosso pedido, né? As coordenadas que são as coordenadas da matriz, e que são basicamente o tipo e o tamanho das roupas, tá? Então vai ser int da nossa forma costumeira, né? Que a gente fez ali em cima. Então a gente já leu, já converteu para lá. E o que a gente vai verificar? A gente já tem o pedido e a gente vai verificar se tem no estoque, tá? Então, se tem no estoque,
Pode fazer até assim, ó. Tipo, tamanho, né? Para poder ficar mais adequado, né? Tipo e tamanho. Se tem no estoque, então a gente vai fazer aqui, se tem no estoque, pode fazer assim, maior que 0, né? Então a gente vai fazer com que o estoque desse produto, né, no tipo e no tamanho dele, seja decrescido em 1. E a gente tem que contabilizar as vendas, tá? Então, dessa necessidade de contabilizar a venda, a gente tem que colocar aqui, antes de ler os pedidos, a gente vai colocar uma variável vendas, que vai ser iniciada em 0, tá? Cada vez que o pedido estiver no estoque, toda vez que a gente decrementar o estoque, a gente vai incrementar as vendas, certo? Vendas mais igual 1, certo? É isso daqui. Dê uma olhada e dê uma pensada e verifiquem se tem um erro, tá? Pausa o vídeo e verifique se tem um erro. Tem um erro, tá? Tem um erro. Qual que é o erro? Indexação. Da forma que está explicado aqui na questão, começa a se contar no 1, tá? E o Python começa a contar no 0. Tem que lembrar isso, que isso vai dar problema. Se você não tiver isso em mente, vai dar problema. E você não vai saber de onde é que vem, tá? Então, para poder a gente trabalhar com isso, é basicamente colocar menos 1 aqui. Beleza? Menos 1 aqui e menos 1 aqui. Certo? E agora a gente já está trabalhando certo. Então, beleza. Eu leio o número dos pedidos feitos, inicializo a variável de vendas aqui em 0, e daí vou seguindo cada um dos pedidos, lendo o tipo e o tamanho de cada um dos pedidos, verifico se tem no estoque. Se tiver no estoque, eu subtraio do estoque e incremento nas vendas. No final, o que eu tenho que fazer é escrever o tanto de vendas realizadas, tá? Que é isso daqui. Então agora, pessoal, vamos efetivamente testar. Vou mudar aqui o lado que eu estou na tela. E vamos testar com os nossos exemplos, tá? Vamos colocar para rodar. Pegar aqui o nosso exemplo 1, certo? A saída desejada é igual a 1, beleza? Aqui a gente testa. A saída é exatamente igual a 1, que era o que nós queríamos. E no outro exemplo de entrada, a saída é igual a 3, que é exatamente o que a gente queria também, tá? Então é isso, pessoal. Terminamos. Espero que tenham gostado. Como eu falei, esse é um exemplo, um trabalho, uma questão elementar, né, do tipo de manipulação de matriz. Você basicamente tem que entender as propriedades básicas das matrizes e verificar como manipular números, decrementar os números, como posicionar, como acessá-los. É basicamente isso, tá? É um problema elementar, mas é um problema bem interessante para começar a aprender, começar a trabalhar com matrizes que são bem relevantes, bem importantes para várias aplicações, tá? No caso de computação e várias outras. Enfim, espero que tenham gostado. Deixem um comentário, deixem o like de vocês, dê um feedback para mim. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Isso aí.